Bom dia a todos. Bom dia. Vamos dar início à nossa reunião deste 23 de maio de 2012, quando temos Parnamirim recebendo a bênção de muita chuva. E vamos ler a mensagem do livro Vinha de Luz, número 139, intitulada É a Santificação. Jesus, conforme registrado em João 17:17, nos disse: santifica-os na verdade. O Espírito Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, nos sugere o seguinte: não podemos esquecer que, em se dirigindo ao Pai, nos derradeiros momentos do apostolado, rogou-lhe Jesus santificasse os discípulos que ficariam no plano carnal. É significativo observar que o Mestre não pediu regalias e facilidades para os continuadores. Não recomendou ao Senhor Supremo situasse os amigos em palácios encantados do prazer, nem os ilhasse em privilégios particularistas. Ao invés disso, suplicou ao Pai para que os santificasse na condição humana. É compreensível, portanto, que os discípulos sinceros recebam da providência maior quinhão de elementos purificadores em trabalhos e testemunhos benéficos. Na terra, quase sempre, o dever e a responsabilidade parecem esmagá-los. No entanto, a palavra do Evangelho é bastante clara no terreno das conquistas eternas. Não nos referimos a recompensas banais de periferia. Destacamos o engrandecimento espiritual, a iluminação divina e a perfeição redentora, inacessíveis ainda ao entendimento comum. Em verdade, o Senhor anunciou sacrifícios e sofrimentos aos seguidores, acentuando, porém, que os não deixaria órfãos. Seriam convocados a interrogatórios humilhantes, contudo não lhes faltaria a sublime inspiração. Seguiriam atribulados, mas não angustiados, perseguidos, mas nunca desamparados. Receberiam golpes e decepções, mas não lhes seriam negados a esperança e o reconforto. Suportariam a incompreensão humana, todavia os desígnios superiores agiriam em favor deles. Sofreriam flagelações no mundo, no entanto, suas dores abasteceriam os celeiros da graça e da consolação para os aflitos. Muita vez participariam dos últimos lugares entre as criaturas terrestres, para serem dos primeiros na cooperação com o divino trabalhador. Seriam detidos nos cárceres, mas disporiam da presença dos anjos sob cânticos de glorificação. Carregariam cicatrizes por sinais celestes. Tolerariam sarcasmos em honroso serviço à verdade. Perseguidos e torturados, representariam as cartas palpitantes do Cristo à humanidade. Servos sofredores e humilhados no campo carnal, marchariam assinalados por luz imperecível. Escalariam calvários de dor, suportando cruzes, encontrando, porém, a ressurreição coroados de glória. Efetivamente, os colaboradores do Evangelho são, de modo geral, anônimos e desprezados nas esferas convencionalistas da terra. Todavia, para eles, repete o Mestre em todos os tempos as sublimes palavras: sois meus amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos dei a conhecer. Quando modernamente temos em mãos tantos livros de autoajuda e contamos com tantos especialistas na área da psicologia e dos relacionamentos humanos, e em ambos encontramos uma verdade que todo mundo praticamente repete um para o outro, dizendo que não deveríamos guardar dentro de nós tanto o sentido de culpa e substituí-lo
pelo sentido de refazimento, de reerguimento e de renovação, lendo o Evangelho, encontrando reflexões como esta de Emmanuel, ou tomando puramente a citação do próprio Jesus, percebemos que vem de muito mais longe toda a afirmativa de que o mundo é dos vitoriosos, mas os vitoriosos são aqueles que lutam. O mundo físico é assim, o mundo espiritual também. Ainda que Emmanuel tenha destacado os momentos de mais constrangimento e dor para a alma e para o corpo, é bem verdade que Jesus, no bojo do seu Evangelho, nos lembrou sempre de que a verdadeira vida ela é uma grande festa. E uma festa não é necessariamente um lugar de grande sofrimento. Por isso, Emmanuel, quando pontua várias situações de constrangimento físico ou psicológico, ele coroa logo em seguida com a remissão de nós perante nós mesmos, por obra e graça de Jesus do plano maior. Quando falamos Jesus dentro desse contexto, não estamos tampouco nos referindo apenas a um personagem que viveu há 2000 anos. Estamos nos referindo diretamente à sua mensagem, à força da sua palavra, que teve como maior emblema a sua própria vida perante nós. Costumeiramente nos lembramos e fazemos referências a Jesus sofrendo, fazemos referências a Jesus preso na cruz, fazemos a Jesus, na maioria das vezes, referência de sofrimento. Mas este mesmo Jesus sorria entre os discípulos, este mesmo Jesus dizia ter de bom ânimo, em vez de dizer entregue-se às suas culpas. Este Jesus dizia que a vida é grandiosa. Algumas vezes, quando encontramos o Evangelho apresentando alguma imagem mais densa, nada mais é para fazer ressaltar com maior detalhe a beleza do que vem no quadro maior. Da mesma maneira como muitas vezes nós usamos o contorno para melhor destacar as letras, usamos um passe-patou, uma margem, um quadro, para que a moldura e a essência fiquem em maior destaque, de igual forma, a dor, o sofrimento, o constrangimento, ele deve ser visto, vivido, sentido e absorvido, como nada mais, nada menos do que esses pontos de referência para fazer valer em quadro muito mais notável o que há de bom na nossa vida, o que há de belo para ser vivido. Quantas vezes nós nos pegamos presos às coisas quase insignificantes da vida, e não estou nem falando dos problemas do dia a dia, vamos falar dos problemas maiores, do tipo, eu prefiro ser espírita do que ser católico. Num primeiro momento isso poderia até deixar bem claro que alguém queria se posicionar segundo uma ótica religiosa, mas isso não é tão relevante. O mais relevante é que, independente de eu ser espírita, católico ou o que quer que seja, eu consiga lidar bem com isso dentro de mim. Porque quantos de nós muitas vezes dizemos seguir uma orientação filosófica, psicológica, religiosa, emocional, que no fundo não diz absolutamente nada a ver com o nosso mundo interior. Mas por outro lado, nos encontramos com o reverso dessa medalha, em que o mundo hoje grita de uma maneira quase que irresponsável, que deveríamos soltar tudo que temos dentro de nós. Desde o momento em que alguém diz assim, não diga sim se você quer dizer um não, mas não ensina como se ter boas maneiras, da mesma maneira se diz hoje, o que quer que você seja, apresente para o mundo, sem lembrar de ensinar que no momento em que eu digo para o mundo exatamente como eu sou, devo eu ter o direito e o dever de aceitar o mundo tal qual ele é. Quantas vezes nós nos perdemos nesses problemas porque simplesmente não nos referimos a Jesus quando nos disse, eu estou indo ao Pai, e não estou pedindo que Ele tire nem ponha nada nos ombros de alguém, mas simplesmente que nós tenhamos força e, usando o texto citado por João 17:17, que nós tenhamos santificação dentro de nós mesmos. O problema aqui é, o que é santificação? O que Jesus estaria querendo dizer que nós devemos estar santificados?
Santificado seria necessariamente ficar calado? Ou santificado seria simplesmente abrir a tumba onde todas as nossas podridões estão guardadas? Santificado seria a gente aceitar tudo sem um mínimo de retorno? Ou santificar seria aceitar tudo com equilíbrio, dando o retorno ponderado que cada coisa recebe? É muito ruim quando um aluno pergunta ao professor qualquer coisa que lhe sirva para tirar uma dúvida. Como é muito ruim a gente pedir a qualquer pessoa uma opinião ou uma ajuda e alguém simplesmente zombar de nossa cara. Isso nós sabemos, porque estamos do lado de cá. Mas e quando somos nós que zombamos do outro? Quando somos nós que não damos a resposta que o outro pede? Que papel estaremos desempenhando? Quando Jesus nos pede a santificação e pede diretamente a Deus para nós, Ele não estava dizendo que estava pedindo para que nós fôssemos santos no sentido vulgar da expressão, mas que fôssemos santos no enfrentamento de todas as nossas limitações e dificuldades. Quando na parábola do semeador, Jesus dizendo que por fim aquela última semente caiu na boa terra e ali frutificou, e disse que umas deram 100 por uma, outras deram 60 por uma, outras deram 30 por uma. Ele põe um ponto final na oração exatamente aí e coloca na oração seguinte a frase curta: ouça o que tem ouvidos de ouvir. Jesus talvez estivesse dizendo que sabia que cada um de nós temos o nosso potencial. Uns só podem dar 30, outros 60, outros podem até dar 100. O importante é que cada um dê dentro das suas próprias possibilidades. Mas alguém pode perguntar: e quais são as minhas possibilidades? Você sabe. Porque todas as vezes que nos acomodamos, estamos nos roubando oportunidades. Todas as vezes que nos desculpamos com desculpas chamadas esfarrapadas, estamos tirando de nós mesmos as potencialidades que temos de produzir um pouco mais. Apesar disso, como o grande semeador, ele espera apenas que a gente frutifique. Ele saberá que vai ter momentos em que a gente só vai frutificar 30, 60 ou 100 por um. E ele não reclamará. A reclamação será, sim, a do agricultor, a do semeador, que não se permitiu produzir mais. Portanto, na proposta de Jesus, não há crítica nem condenação pelo que nós fazemos ou deixamos de fazer. Mas nós mesmos saberemos exatamente o que estamos plantando e o que iremos colher. Dentro desta ótica, por que não termos a opção de plantarmos melhor, de selecionarmos melhor as nossas sementes? Não elegermos um caminho, umas pedras, uns espinheiros, ou talvez uma terra boa, onde nós possamos e venhamos de fato a produzir de acordo com o que o bem espera de cada um de nós. A proposta de Jesus é muito clara: Pai, santifica-os de verdade. Ele pede Jesus a Deus que Ele nos dê o suporte para nós continuarmos produzindo. Cabe a cada um de nós escolhermos como é que Jesus nos consegue em Deus esta proposta, para que nós sejamos santificados. Não santificados em aparência, mas santificados em profundidade. Não santificados em títulos, mas santificados no profundo da nossa alma. Não santificados em palavras, mas sobretudo santificando-nos em ação. Não perante o outro, mas perante nós mesmos. Não esperando que Deus nos julgue ou nos condene, mas que nós tenhamos dentro de nossa própria alma íntima e consciente a certeza de que nós mesmos não nos condenamos. E é tão fácil saber, porque todas as vezes que a gente faz alguma coisa e que a gente sabe que não foi boa, a gente sabe. E todas as vezes que alguém nos faz alguma coisa que não foi boa, é porque a gente tem dentro de nós a referência. Então é muito fácil nós termos exatamente a referência que Jesus nos propõe quando pede que nos santifiquemos, que Deus nos ajude na santificação. E como nós nos dizemos seguidores de Jesus e queremos ajudá-lo na sua tarefa, que tal seguir apenas essa sugestão? Santifiquemo-nos, cada um a si mesmo, cada um a nós mesmos, e o mundo será muito melhor. Antes de passarmos à nossa meditação, semana passada, dentro dos avisos que eu dei, um diz respeito à respiração.
E nem todo mundo parece que entende da primeira vez o que é uma respiração diafragmática. A respiração diafragmática, que em alguns passes nós pedimos aos pacientes que a façam, elas têm um sentido muito direto de partida. Quando nós fazemos uma respiração diafragmática num determinado momento em que estamos recebendo uma nova injeção energética de fluidos, essa energia, em vez de ficar lentamente sendo absorvida pelos centros vitais ou os centros de energia da nossa própria alma, pela respiração diafragmática, essa energia, ela se somatiza mais rápido e se distribui por dois sistemas, principalmente pela corrente sanguínea e o sistema nervoso. E na corrente sanguínea, pela respiração diafragmática, estes fluidos, eles vão muito mais diretamente, muito mais objetivamente para a chamada corrente linfática, que por sua vez faz incidir sobre o nosso sistema imunológico. É por conta disso que nós temos associado em vários tipos de passes pedir aos pacientes que façam respiração diafragmática num determinado momento, que é o momento em que direcionamos esses fluidos de uma maneira extremamente objetiva para atingir tanto a corrente linfática como, sobretudo, o sistema imunológico. E como é que nós pedimos que as pessoas façam? Porque existem várias modalidades de respirações diafragmáticas. Normalmente, tanto nas entrevistas como dentro da cabine de passes, se o passista lhe pergunta e você não sabe, ambos irão lhe dar a seguinte orientação. Primeiro de tudo, marque um tempo na sua cabeça. Por exemplo, esse tempo aqui. Em cada um tempo você marca um ponto. 1, 2, 3, 4 e por aí vai. Fique com essa marcação mental, não precisa ficar nem olhando o relógio, nem ficar necessariamente instalando o dedo. Mas mentalize um tempo e você, como exercício, na hora do passe, irá inspirar todo o ar que puder em 2 tempos, vai reter o ar no pulmão durante 8 tempos e depois, durante 4 tempos, você vai soltar o ar. Logo em seguida, inspira em 2, retém mais 8 e libera em 4. Quando absorver o ar, quando colocar o ar para dentro, não infle o peito. Jogue o ar todo para baixo da barriga, deixe que o estômago se dilate, não tem problema. Porque é exatamente o ar vindo aqui para baixo que comprime o diafragma, daí vem a expressão respiração diafragmática. Se por acaso algum dos senhores faz yoga e quiser fazer isso com mais eficiência, então em vez de fazer inspirar em 2, reter em 8 e liberar em 4 apenas, respira em 2, retém 8, libera em 4 e deixa mais 2 sem inspirar. Isto vai provocar em quem faz, às vezes, um pouco de calor na cabeça, porque esta respiração gera uma melhor ventilação cerebral. Isto é apenas fisiológico, não tem absolutamente nada a ver com a interação fluídica. Portanto, se você fizer uma respiração diafragmática 5 vezes, como nós sugerimos, e naquele momento, logo após sentir um pouco de tontura, não fique preocupado, porque é fruto da própria respiração diafragmática e que rapidamente isso passa. E se não passar, não tenha qualquer receio, informe ao passista e o passista dará um jeito de tirar o mal-estar. Vamos agora ficar bem relaxados, mais uma vez descontraídos, procuremos tirar, se possível, bolsas e pesos das pernas e dos braços, para nós passarmos essa segunda parte, que será uma meditação, seguida de um passe coletivo. Lembramos que os passes coletivos são muito mais eficientes à medida em que nós buscamos receber diretamente, intencionalmente, os fluidos, as bênçãos, a energia que nós estamos buscando. Então vamos agora fazer uma respiração como que se fosse uma diafragmática, bem lenta. Nós vamos inspirar, reter um pouco o ar dentro de nós e expirar. Não precisa necessariamente ser contado um tempo.
mas vamos fazer isso com total paciência e controle. E à medida em que nós vamos respirando, nós procuraremos também acalmar a nossa mente, colocando na nossa memória visual as melhores paisagens que tenhamos visto na manhã de hoje, que tenhamos visto ao acordar. Pode ser desde o sorriso de uma criança, uma flor, a própria chuva. Tudo isto que este cenário da natureza nos oferece a cada instante. Inspiremos com tranquilidade, retenhamos um pouco o ar e devolvamos à natureza a nossa gratidão. Cada vez que inspiramos, Deus, através de todos os mecanismos colocados à manutenção de nossas vidas, nos permite que recebamos um manancial enorme de bênçãos. Retenhamos um pouco essas bênçãos dentro do mundo orgânico de cada um e depois devolvamos a Deus e à natureza com total sentido de gratidão por tudo isso que temos recebido. E à medida em que vamos inspirando, retendo um pouco e devolvendo, deixemos que estas paisagens que estamos imaginando se tornem vivas, que a chuva faça brotar novas sementes, que as sementes brotando surjam árvores, plantas, flores, capins, gramas. Se for capim, grama, que depois observemos o gado, os animais, fazendo uso deste pasto farto e fértil para a manutenção do próprio ciclo da natureza. Se forem árvores, que observemos as frutificações. Se forem plantas menores, olhemos as flores. Observemos os insetos que vêm polarizar. Tudo isto trazendo o sistema de fecundidade para a nossa própria vida. Se estivermos observando florestas, quanta beleza, quanta grandiosidade. Por dentro, por fora, acima e abaixo disto tudo, raios de sol, de lua, de estrelas, raios de toda a natureza, raios de chuva, gotas de chuva, relâmpagos. Quantas formas a natureza tem para se comunicar conosco. Usemos este momento para nos comunicarmos com ela, dizendo: Deus, que maravilha, que coisa linda é tudo isto que acontece nesse instante. E no meio disso tudo encontramos casas, casebres, ruas, cidades, pessoas que vão e vêm, pessoas que se deitam, pessoas que se acordam. Quanta grandiosidade, porque nisto tudo pulsa a vida. Oh Deus grandioso e bom, neste universo imenso nós estamos habitando com as tuas bênçãos. Permite, Pai amado, que saibamos receber de ti tudo de bom que a vida nessas paisagens maravilhosas nos permitem viver e sentir. E neste instante, os nossos magnetizadores aqui presentes começam a fazer também a doação de suas próprias energias, de seus fluidos, para que cada um de nós nos completemos ainda mais, buscando tudo isto que aqui viemos buscar. Lembrando Jesus na sua mansuetude, nos dizendo: buscai e achareis, pedi e obtereis, batei e abre-se-vos-á. Basta apenas que saibamos o que buscamos, o que procuramos, onde estamos batendo, para que peçamos, busquemos, encontremos o melhor que necessariamente a nossa alma precisa, como Ele mesmo nos ensejou através do: seja feita, Senhor, a vossa vontade. Para aqueles que conseguem ver, ou aqueles outros que percebem através dos sentidos mais depurados, quantas energias neste instante nos envolvem a todos. Além das energias da natureza, dos nossos magnetizadores e do mundo espiritual, ainda temos cada um de nós um anjo protetor nos envolvendo, nos abraçando, dizendo:
amado do meu coração. Que bom que nós nos encontramos nos braços da natureza, nos braços do glorioso Pai. Amada de minha alma, quanta glória podemos estar nos encontrando com o Jesus essencial e não o Jesus formal que a humanidade tantas vezes ainda não compreende. Amados do meu coração, certamente está dizendo Deus, o nosso Pai, através dos seus imensos mensageiros aqui conosco. Amados do meu coração, sejam todos benditos, recebam todos a minha bênção, abram seus corações para que as bênçãos de Deus penetrem a cada um de nós. Abramos-nos mente e coração para permitir, ainda que seja de relance, que as luzes da grandiosidade divina estejam espelhadas dentro do arcabouço de nossa alma, dentro de nossa essência que somos espíritos. Inspiremos estas bênçãos. Deixemos que toda esta onda de fluidos nos envolva, penetrando-nos cada poro, atingindo cada célula do nosso corpo, e aquelas que precisam ser recompostas, que entrem em processo de renovação nesse instante, e aquelas outras que ainda cumprem os seus caminhos, de nos levar às reflexões que precisamos fazer, que elas nos despertem para a grandiosidade da vida, e que, inspirando, retendo e devolvendo, sejamos segura e firmemente agradecidos a Deus por todos estes instantes. E enquanto os nossos magnetizadores se retiram para fazer a magnetização de nossas águas, dessas águas que iremos beber ao longo da semana da maneira como for recomendada, essas águas que pedem todo o respeito de nossas almas para que elas façam o melhor bem possível ao que buscamos. Enquanto eles estão magnetizando as águas, estejamos nós atentos mentalmente, inspirando, retendo e expirando todas essas bênçãos. Que cada um faça lentamente um Pai Nosso mental, meditando em cada frase, em cada palavra. Sobretudo, nos seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todos os lugares. Permaneçamos em oração nas bênçãos de Deus, que assim seja.